Olá, meus netinhos queridos! Vovó vai contar uma linda história, um dos clássicos da literatura infantil, O Soldadinho de Chumbo, escrita por Hans Christian Andersen, publicada no livro Os Melhores Contos de Andersen, pela Yoyo Books de Portugal. Essa história nos fala sobre o amor de um soldadinho por uma linda bailarina. Queridos netinhos, vocês estão no canal Vovó Conta uma História. E então, vamos começar? Era uma vez uma caixa com 25 soldados de chumbo, todos iguais, como se fossem irmãos. Tinham a arma ao ombro e o olhar fixo e um uniforme vermelho e azul. A primeira coisa que ouviram no mundo ao abrir-se a tampa da caixa onde estavam foi este grito: "Boa, soldados de chumbo!", dado por um menino que batia palmas de alegria. Tinham-lhe oferecido aqueles soldados no seu aniversário e ele agora entretinha-se a colocá-los em fila sobre a mesa. Eram perfeitamente iguais, exceto um, que só tinha uma perna. Tinha sido o último a ser moldado e o chumbo não fora suficiente para o terminar. No entanto, estava direito como os outros, sobre a única perna. A mesa estava cheia de outros brinquedos, mas o mais bonito era um castelo de papelão, com janelinhas que deixavam ver salas pequeninas. Em frente do castelo havia arvorezinhas em redor de um espelho que imitava um lago. Era tudo muito bonito, mas a coisa mais bela era uma menina pequenina, feita de papelão, que estava de pé à porta do castelo. Tinha vestida uma saia de tule transparente e sobre as costas uma fita azul, presa com uma rosa cintilante de papel dourado, do tamanho do seu rosto. A menina era bailarina, tinha os braços estendidos e levantava tanto uma das pernas no ar que o soldadinho de chumbo não a conseguiu ver e por isso julgou que a menina, tal como ele, só tinha uma perna. O soldadinho escondeu-se atrás de uma caixa, de onde podia ver bem a menina. À noite, as crianças foram se deitar e os brinquedos começaram imediatamente a brincar. O quebra-nozes começou a dar cambalhotas e o lápis a saltar em cima da mesa. Enfim, o barulho foi tanto que o canário acordou e pôs-se a cantar. Só o soldado de chumbo e a bailarina permaneciam quietos nos seus lugares. Ela continuava fincada na ponta do pé e ele apoiava-se na sua única perna, sem parar de olhar para ela. O relógio deu a meia-noite e zás! Abriu-se a tampa de uma caixa e saltou de dentro dela um diabinho, que disse ao soldadinho: "Não olhes para aquilo que não podes ter." Mas o soldado de chumbo fez de conta que não ouviu. "Espera até amanhã e verás", ameaçou o diabinho. No dia seguinte, quando as crianças se levantaram, puseram o soldado de chumbo à janela. De repente, o vento ou o diabinho abriram a janela e o soldadinho caiu de cabeça para baixo. Que terrível queda! Ficou com a perna no ar e a arma encaixada entre duas pedras da calçada. A criada e o menino desceram à sua procura. Estiveram muito perto dele, quase o pisaram, mas não o viram. Se o soldado tivesse gritado: "Estou aqui!", tê-lo-iam encontrado,
mas ele achou que esse comportamento não era digno do seu uniforme. Começou a chover sem parar. Pouco depois, era um verdadeiro dilúvio. A chuva passou e apareceram 2 garotos. Um deles gritou: "Olha, olha, é um soldado de chumbo. Vamos pô-lo a navegar." Fizeram um barquinho com um jornal velho. Colocaram dentro o soldado de chumbo e fizeram-no descer pela água que corria da valeta, enquanto corriam e batiam palmas. Que ondas havia naquela valeta, e como era forte a corrente! O barco de papel andava em círculos, mas apesar disso, o soldadinho de chumbo continuava firme, com o olhar fixo e a arma ao ombro. Subitamente, o barco foi levado por um túnel tão escuro como o interior da caixa dos soldadinhos. O soldadinho pensou: "Para onde estarei indo? Tenho certeza que a culpa é do diabinho. Se ao menos a menina estivesse aqui comigo, a escuridão não me incomodaria." Subitamente apareceu uma ratazana que morava no túnel e lhe perguntou: "Tens o teu passaporte contigo? Mostre-me depressa." O soldadinho não disse nenhuma palavra e segurou na sua arma com firmeza. O barco continuou a navegar e a ratazana foi atrás dele, gritando aos pedaços de palha e madeira que flutuavam na água: "Agarrem-no, agarrem-no, porque não pagou o pedágio e não mostrou o passaporte." Mas a corrente aumentava cada vez mais. O soldado já avistava a luz do dia no fim do túnel e ouvia um barulho enorme, capaz de assustar o homem mais valente. O túnel ia direto para uma queda d'água que, se era perigosa para nós, muito mais o era para o soldadinho. O barco já estava tão perto dela que não era possível parar. Acabou por despencar lá de cima, com o pobre soldado lá dentro, que, porém, se conservou o mais firme possível, não pestanejando sequer. O barquinho, depois de ter dado 3 ou 4 voltas, encheu-se de água e começou a afundar. A água chegava já ao pescoço do soldado, e o papel de que era feito o barquinho começou a desfazer-se, até que a água cobriu a cabeça do soldadinho. Não conseguia parar de pensar na linda bailarina, que nunca mais tornaria a ver. Por fim, o papel se desfez e o soldado caiu na água, mas no último momento foi engolido por um grande peixe. Viu-se então numa escuridão enorme dentro do peixe, e como estava apertado. Mas, valente como sempre, o soldado de chumbo estendeu-se ao comprido, de arma ao ombro. O peixe nadava em todas as direções, até que subitamente contorceu-se todo e ficou muito quieto. Parecia que um relâmpago tinha atravessado o peixe. Viu-se a luz do sol e uma voz exclamou: "Ah, um soldado de chumbo!" Tinham pescado o peixe, tinham-no vendido no mercado e levado para uma cozinha. A cozinheira abrira-o com uma grande faca. Ao ver o soldado de chumbo, pegou nele e levou-o para a sala, onde todos quiseram ver o herói que tinha sido encontrado na barriga de um peixe. Todavia, o soldado não se envaideceu com isso. Puseram-no em cima da mesa e, espantoso, estava na mesma sala de onde caíra a rua. Reconheceu as crianças e os brinquedos que estavam em cima da mesa, incluindo o castelo com a linda bailarina. A bailarina,
ainda lá estava, sempre de perna no ar, firme como ele. O soldadinho de chumbo comoveu-se tanto que choraria lágrimas de chumbo se isso não fosse indigno de um soldado. Olhou para ela, mas ela não disse nada. A criada colocou-o na mesa onde o menino o tinha encontrado. De repente, a irmã abriu a caixa do diabinho e o menino assustou-se e deixou cair o soldadinho na lareira. O diabinho olhava para ele com um sorriso maldoso. Nesse exato momento, a criada abriu a porta da sala e o vento arrastou a linda bailarina, que caiu na fogueira onde queimava o soldado. Começou logo a queimar e desapareceu nas chamas. O soldadinho de chumbo derreteu-se. Na manhã seguinte, quando a criada estava retirando as cinzas, encontrou um objeto minúsculo com a forma de um coração de chumbo. Da bailarina só restava a rosa dourada, enegrecida pelo fogo, mesmo ao lado do coração de chumbo. Fim. E aí, gostaram da nossa história? Então, clica no botão gostei e compartilhe com seus amigos. Também, se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Vovó agradece e aguarda você na próxima história.